Qual o impacto do ChatGPT no direito? Muito se falou sobre o ChatGPT nos últimos meses, e certamente muito se falará sobre ele no futuro próximo. Para alguns, essa invenção tecnológica, baseada em inteligência artificial, irá revolucionar o mundo. Para outros, essa tecnologia é vista com certo ceticismo e até medo. E no direito, quais são as suas implicações no presente e o que ele pode promover de mudanças no futuro breve? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para discutirmos sobre o que é o ChatGPT e suas repercussões no direito, tenho o prazer de receber no Juridicast a Tainá Carneiro, que é CEO da Future Law, professora e pesquisadora doutoranda da USP nas áreas de inovação, sociologia jurídica e teoria e filosofia do direito. Tainá, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. É um prazer participar desse podcast, estar aqui conversando com você e, sobretudo, discutindo esse tema que é tão interessante. Um pouco antes da gente gravar, estávamos aqui confabulando sobre nossas impressões e eu espero que nossa conversa de hoje inspire muitos de vocês. Com certeza. E pra gente já entrando aqui no tema, Tainá, em uma definição bem simples, o que é o ChatGPT? De forma muito simples, o ChatGPT é um modelo de linguagem natural. Tá. Ele é desenvolvido pela OpenAI, foi a empresa que desenvolveu o produto. Esse é um produto que utiliza inteligência artificial para gerar respostas a perguntas e interagir com usuários por meio de mensagem de texto. Perfeito. Então, é um chat. A comunicação é feita por mensagem de texto e essa inteligência artificial foi treinada com um volume muito grande de dados textuais. Esses dados textuais, eles estão disponibilizados dentro da ferramenta totalmente offline, então o tempo de processamento de resposta é muito rápido e de análise para formular as respostas que são realizadas é muito rápido e é capaz de reproduzir respostas para uma variedade de tópicos. Daí o interesse tão grande e a importância tão grande dessa que a gente pode chamar de uma revolução no mundo da inteligência artificial e também uma revolução para o mundo da inovação. E Tainá, trazendo um pouco para a realidade aqui do nosso podcast, o ChatGPT, ele está preparado para lidar com a complexidade do direito? Olha, Leandro, embora o ChatGPT tenha uma grande capacidade de processar e produzir texto, a compreensão do direito depende muito da qualidade dos dados com qual a tecnologia foi treinada e também, principalmente, das instruções que o usuário fornece. Tudo depende muito de quem interage com essa inteligência artificial. A mesma pergunta, ela pode ser realizada de diferentes formas e quem já fez o teste utilizando essa ferramenta já percebeu que para cada tipo de pergunta, para cada formato de pergunta, existe uma resposta variada. Então, essa resposta ela pode ser mais complexa, menos complexa, mais simples, ela pode ser também mais completa. O ChatGPT pode ser usado para fornecer informação sobre lei, sobre regulamentos, pode auxiliar na pesquisa jurídica e até mesmo na revisão de contratos e documentos. Mas, Leandro, é muito importante usar o ChatGPT com cautela e sempre revisar as respostas para garantir precisão, porque é uma ferramenta, como eu disse, que é alimentada por arquivos que não estão totalmente atualizados e também não é uma ferramenta especializada dentro da área jurídica, né? Então é muito importante que todas as informações que forem geradas dentro do chat, elas passem por uma revisão de um profissional especializado naquela área, né, das perguntas que foram geradas pelo chat. O chat ele é um facilitador, né, Leandro? Não é exatamente um produtor do resultado final. Ele facilita a chegada ao resultado final para que a gente chegue de uma forma mais precisa, mais rápida e mais completa, mas ele não vai entregar um resultado final de um serviço jurídico. Então, em termos práticos, pelo menos no momento, ele não vai sair redigindo petições aí para os advogados, né? Como muita gente já está pensando. De modo alguma. Embora o ChatGPT ele possa ajudar a redigir as petições, é importante lembrar que ele não é um advogado, não pode substituir o julgamento e a habilidade de um profissional humano, de um advogado, de um profissional do direito, e a revisão humana ela é necessária para garantir a precisão e a qualidade do trabalho, porque o chat vai fazer a reunião de todas as informações da base de dados com a qual ele foi alimentado. E o discernimento, né, a filtragem da exatidão dessas informações, ela ainda vai acontecer de uma forma muito lenta. Por isso, o profissional humano, né, o advogado, o profissional do direito é essencial
essencial para garantir que a precisão e a qualidade do trabalho exista. E Tainá, explorando um pouco mais o que você trouxe, né, que o ChatGPT, por exemplo, pode ajudar o advogado a fazer pesquisas, em quais outros usos você acredita que ele também pode contribuir para o exercício da advocacia? Leandro, o ChatGPT tem usos que eu não consigo nem elencar ainda para você. Vou te dar aqui um rol não exaustivo das possibilidades, porque a gente ainda está descobrindo onde que essa ferramenta ela pode ser aplicada. Mas eu já te digo de pronto que, olha, o ChatGPT ele pode ser útil para o dia a dia dos advogados, para a formulação de respostas a perguntas simples de clientes, para fornecer informações sobre leis, sobre regulamentos, para auxiliar na revisão de contratos, auxiliar na revisão de documentos. A ideia é que o ChatGPT, num primeiro momento, seja uma grande ferramenta de economia de tempo e de aumento da eficiência do trabalho jurídico. Essa é uma ferramenta que consegue compilar e organizar as informações de uma forma muito rápida. E isso facilita, né, tanto do ponto de vista da otimização do trabalho, né, quanto do ponto de vista da garantia da análise da qualidade da informação. A gente estava aqui falando um pouco antes sobre como estamos inundados, cercados de muitos estímulos e muita informação, e esse volume muitas vezes não consegue ser processado da forma necessária, da forma devida. Essa é uma ferramenta que é criada justamente para que a gente consiga lidar de uma forma mais eficiente com o volume de informações com os quais a gente precisa tratar para chegar numa determinada resposta, para chegar numa determinada conclusão dentro da prestação do serviço jurídico. Por isso, o ChatGPT entra como um grande auxiliador de todos esses serviços que precisam ser prestados diante da nossa realidade de um volume intenso e acelerado de informações, e também profissionais que precisam se dedicar à prestação de serviço jurídico com cada vez mais qualidade, cada vez menos o profissional ser requisitado para trabalhos manuais, para trabalhos repetitivos, para trabalhos menos complexos, e cada vez mais a gente ter tempo para se dedicar a pensar, a refletir de forma criativa, de forma aprofundada sobre os problemas que surgem dentro da prestação do serviço jurídico, Leandro. Ou seja, ele pode atuar como um curador aí, né, para fazer uma filtragem das informações, é isso? Exato. E aí, sempre numa troca, porque o ChatGPT, ele é moldado pelo direcionamento que o usuário faz com relação às perguntas. Por isso é muito importante que seja um usuário também capacitado. Quanto mais capacitado é o profissional que lida com essa ferramenta, melhores, mais apuradas, melhor filtradas, mais complexas, também mais simples e mais relevantes vão ser as respostas, os resultados que o ChatGPT vai oferecer. Eu tenho um exemplo aqui, Leandro, muito interessante, que não é da área jurídica. Olha só. É o Gabriel Poverelli. Ele é programador, ele é sócio programador, né? Ele foi uma das pessoas que foram responsáveis pela programação da ferramenta Sem Processo. E ele foi uma das primeiras pessoas da área de tecnologia com a qual eu conversei, e nós dois juntos no computador fomos experimentando o chat. E é muito bacana que ele entende de linguagem de programação, né? Ele é da área de tecnologia, e ele foi me mostrando como que ele interage com a ferramenta, né? Ele conseguia montar programas, criar automações, ele criou diversas usabilidades dentro da tecnologia, mas porque ele tinha a capacidade, a habilidade, a competência técnica para dialogar com a ferramenta dentro daquele nível de resultado. E isso faz toda a diferença. Quanto mais competente, quanto mais habilitado é o usuário que dialoga com a ferramenta, melhores vão ser as respostas que vão ser obtidas. Daí é a grande questão. Tem uma questão assim da gente se tornar obsoleto, né? E a ferramenta passar a fazer tudo. É o contrário. Nós vamos precisar estar cada vez mais capazes e habilitados no nosso conhecimento para conseguir extrair de forma cada vez melhor, de forma cada vez mais completa, toda a potencialidade que essa ferramenta tem. Quanto melhor o usuário, quanto mais capacitado, melhor vão ser as respostas, melhores vão ser os resultados. Bem curioso. E aí, Tainá, existe chance do ChatGPT tirar o emprego de alguns advogados? A gente tem, assim, essa grande questão, né, dos empregos. Sim. De alguns advogados. O ChatGPT pode automatizar algumas tarefas, mas o ChatGPT nunca vai ser capaz, aliás, nenhuma inteligência artificial, ou talvez nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta vai ser capaz de substituir completamente o trabalho de um advogado. A tecnologia pode ajudar os profissionais do direito a serem mais eficientes e a concentrar o tempo em tarefas que exigem habilidades humanas, como análise, como julgamento, como criatividade. São habilidades que a gente ainda não tem ferramental para serem desenvolvidas, né? As habilidades de análise, julgamento, criatividade, pensamento crítico, tudo isso são habilidades genuinamente, né,
caracteristicamente humanas. E quanto mais e melhor a gente treinar essas habilidades, a gente conversa muito sobre como cada vez mais o raciocínio filosófico, o raciocínio aprofundado, reflexivo, de análise crítica vai ser demandado do profissional do direito, porque as tarefas repetitivas que são automatizáveis, de fato, tecnologias como o ChatGPT vão suplantar essa atividade, mas definitivamente nenhum profissional que decidiu seguir pela área jurídica se inspirou pela demanda repetitiva, né? A nossa inspiração é em gerar impacto no mundo, gerar impacto na sociedade, gerar impacto para todas aquelas pessoas que demandam do nosso serviço. E definitivamente essa é uma ferramenta que vai nos habilitar de sair dessas tarefas repetitivas, as tarefas automatizáveis, para focar naquilo que é genuinamente humano e a gente poder concentrar o nosso tempo em tarefas que exigem dessas habilidades humanas. E aí, Tainá, você mencionou que é importante saber usar a ferramenta, né, para extrair o melhor dela. Nesse contexto, a pergunta que eu faço é: quais são as principais adaptações que o direito ou até o advogado terão que fazer para se adaptar às soluções de inteligência artificial como o ChatGPT? O direito, assim como a adaptação à inteligência artificial, né, precisa se adaptar a algumas tecnologias relevantes. Eu acho que o ChatGPT simboliza essa urgência por adequação à inteligência artificial no direito. Isso é muito bacana, porque uma vez que a gente aprenda a utilizar essa ferramenta dentro do direito, a principal adaptação, assim, de uma forma muito resumida, Leandro, é que a gente faça o uso dessa ferramenta de uma forma ética e responsável. De uma forma muito simples, a gente precisa de ética e de responsabilidade no uso dessas ferramentas. Acho que essa é a primeira adaptação. Como que a gente utiliza isso dentro do mundo jurídico? E aí isso inclui estabelecer diretrizes que sejam claras para o uso da tecnologia, para a gente garantir que exista transparência, para a gente garantir que a responsabilidade pelos resultados produzidos ela seja devidamente direcionada e, principalmente, a gente preparar os profissionais, né, do ponto de vista das habilidades, das competências, para que o direito possa se alinhar a esse novo ambiente, um ambiente mais tecnológico, um ambiente mais automatizado. O direito precisa lidar com as questões legais, óbvio, relacionadas ao uso das soluções de inteligência artificial. Isso inclui questões de privacidade, questões de segurança de dados, responsabilidade civil, propriedade intelectual. Tem uma série de áreas do direito que vão ser demandadas que se relacionam com essa adequação relacionada à inteligência artificial. Mas, de uma forma muito simples, a gente pensar toda essa tecnologia de uma forma aberta, né, propositiva, porque ela é uma tecnologia que vai modificar para melhor a prática jurídica e pensar esse uso de uma forma responsável e ética. A partir disso, a partir dessa estrutura, dessa base, a gente pode começar a adequar o uso do produto, né, o uso do ChatGPT, da inteligência artificial, para pensar as áreas específicas do direito, né? E todas as áreas vão ser impactadas, todas. A gente está falando de direito tributário, direito civil, direito penal. Aqui a gente consegue colocar o direito da inteligência artificial como um eixo que vai impactar todas as especialidades do mundo jurídico. Não só do ponto de vista de desenvolver respostas e soluções do direito para o serviço jurídico, para o cliente, para a empresa, para a demanda que surge, mas também a gente pensar em outros produtos que vão surgir no mercado e que vão demandar do profissional do direito o conhecimento sobre essa ferramenta, para que a gente consiga conduzir esses novos produtos de uma forma responsável também na sociedade. O profissional do direito precisa ser aquele profissional que vai potencializar os negócios, vai potencializar os produtos que são lançados no mercado. E para a gente entender isso, o conhecimento sobre a tecnologia, sobre a ferramenta, independente da regulação que seja imposta, independente da legislação que venha em paralelo a essa nova tecnologia, esse profissional ele precisa sentar na mesa de discussão sobre aquele produto, sobre aquele novo negócio, como parte do negócio, né? Como um business partner, como aquele profissional que vai potencializar a entrada desse produto no mercado. E entender dessa tecnologia é essencial. Então, da prestação, eu como prestador do serviço que desenvolvo respostas, e também do ponto de vista do negócio, eu como profissional que participo do desenvolvimento do negócio dos meus clientes e preciso potencializar
potencializar a chegada desse produto no mercado. Como que eu faço isso? Para fazer isso, a gente precisa estar muito bem alinhado, muito bem inteirado dessa inovação, né? E não ser avesso a essas possibilidades. Por mais ainda incipientes que elas sejam, por mais que a gente ainda não consiga mapear todas as consequências que isso vai ter. Eu gosto de falar que discutir hoje ChatGPT, discutir hoje o metaverso, é mesmo que estavam discutindo internet lá na década de 70. A gente não consegue prever, a gente não faz ideia da potencialidade disso tudo, mas certamente a gente tem um rol de conhecimento e de postura como profissional que, uma vez adotado, a gente consegue ir lidando, né, e conduzindo bem diante da chegada de todo desse admirável mundo novo que todos os dias renasce, porque todos os dias aparece uma nova tecnologia, uma inovação, uma nova ideia, e a gente precisa lidar com ela, né, Leandro? É muito bacana. E aí, Tainá, certamente muita coisa vai ter que ser construída, né, no direito juntamente com essa tecnologia. Mas uma pergunta que eu gostaria de trazer é, como que fica a questão dos direitos autorais, né? Porque, queira ou não, a plataforma, ela vai pesquisar uma série de informações e acaba que ela não cita fontes, por exemplo, né? E aí eu vejo muitos advogados e até outros profissionais, pessoas preocupadas com isso, né? De não saber mais de onde veio aquela informação e eventualmente até cometer uma infração sem saber. Sim, isso é complexo não só no ponto de vista do ChatGPT da OpenAI, mas a OpenAI também tem as outras ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, para criação artística. Sim. Então, como que ficam... E são obras que são resultado de outras obras. Há umas 2 semanas eu conversei com o time de jornalismo da Globo sobre como que os artistas que estão tendo as suas obras ali misturadas dentro daquela nova arte, né, entre aspas, entre muitas aspas, como que fica a questão dos direitos autorais? Definitivamente, os direitos não mudam, Leandro. A nossa lei de direitos autorais, a nossa legislação relacionada à proteção dos direitos do autor não modificam. Do lado de quem está produzindo a informação, né, do usuário que interage com aquela tecnologia, é muito importante, isso é muito importante, Leandro, que seja realizada a devida citação. Se a gente não tem a fonte original, então que a gente faça a referência à ferramenta. Isso é muito importante para que justamente a gente se resguarde de absolutamente qualquer tipo de interferência, né, relacionada àquela ideia. Porque, assim, no mundo do plágio, a gente tem diversas formas de plagiar uma informação. Perfeito. Uma delas é aquele plágio direto, que está relacionado ao formato do que foi escrito. Isso no ChatGPT não é um problema, porque as respostas que são geradas são originais, entre aspas, né? O formato do texto, a construção linguística do que o ChatGPT produz tem um certo nível de originalidade. A grande questão é a ideia. Então, será que aquela ideia, de forma específica, ela surgiu de qual autor? Quem é o criador daquele conceito, o criador daquela teoria, o criador daquela concepção? Isso é uma grande dúvida, né? E é um trabalho que a gente quer economizar o tempo, né, para descobrir, a gente quer as respostas, a gente não quer passar por todo esse processo de pesquisa, mas que é perigoso. Então, o que se pode fazer para se resguardar desse potencial plágio é a gente fazer a devida citação, a devida referência de que essa informação veio da ferramenta ChatGPT. Se possível, seria interessante pegar essa informação, esses dados e tentar filtrar para encontrar a origem dessa teoria, a origem daquela ideia, daquele conceito. Isso não é muito difícil de se encontrar dependendo do conceito, da ideia, da área que se esteja atuando. O próprio ChatGPT, uma vez que se pergunte, olha, essa ideia aqui, você pode indicar alguns autores, alguns filósofos, alguns juristas que tratam desse tema? E isso é uma dica boa, porque aí a gente consegue fazer algumas referências, mas a verdade é que, Leandro, a gente não vai ter com precisão. Eu mesma já fiz solicitação de bibliografia para o ChatGPT algumas infinitas vezes e eles não te indicam de forma específica essa bibliografia. É complexo, mas o que precisa ser feito é sempre fazer a referência, indicando que o conteúdo desenvolvido dentro desse documento tem como referência, foi extraído do ChatGPT e não há indicação direta de qual foi a fonte dessas ideias, justamente para que o autor se resguarde de absolutamente qualquer conflito. Do ponto de vista da arte, a gente também tem algumas situações complexas, né? Não está resolvida. A gente tem uma situação que é complexa e que não está totalmente resolvida. Então, é muito importante que as empresas desenvolvam, Leandro, soluções de inteligência artificial, como o ChatGPT, que respeitem os direitos autorais de terceiros e que garantam que os seus modelos não infringam esses direitos. A própria inteligência artificial ChatGPT, ela pode ser embutida em
tenham outras ferramentas. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que essa ferramenta crie as referências e faça essa analogia, isso vai ajudar a gente nessa produção de conteúdo, nessa produção de texto, e o que facilita a nossa fruição dentro de toda essa comunicação é a gente fazer a devida referência, ainda que a gente não tenha referência de forma específica, Leandro. Infelizmente, essa é a melhor forma, porque dá muito mais trabalho depois que um determinado autor que criou aquele conceito identifica que aquele conceito foi utilizado sem a devida referência, e isso gera complicações muito maiores. Então, o mais correto é que se faça referência, ainda que seja tão somente ao ChatGPT. Ou seja, vai ter ainda muita evolução, né, nesse campo. E aí, Tainá, uma coisa que eu tô pensando aqui, né, você mencionou que essa tecnologia, ela usa textos produzidos no passado, né? E aí, uma questão que eu trago é, será que ela pode dificultar a redução do juridiquês e o uso de uma linguagem mais simples, que vem sendo cada vez mais praticada no direito, mas que se eu vou buscar textos mais antigos, ainda a gente tá ali com aquele direito menos inclusivo? Você acha que o ChatGPT pode dificultar essa evolução quando ele se vale de textos antigos? Leandro, eu acho que, de novo, depende muito do usuário que estiver interagindo com a ferramenta, porque eu te digo que se você pedir para o ChatGPT te transmitir a mesma informação utilizando uma literatura shakespeariana, ele vai fazer. Ele vai colocar aquela linguagem. Então, eu acho que depende muito do usuário, de como que a gente vai conduzindo isso. Então, olha só, embora o ChatGPT possa reproduzir textos que já foram elaborados por outros advogados dentro de todo esse contexto de tradicionalismo linguístico que a gente tem ainda no direito, que a gente enfrenta, isso não significa necessariamente que o juridiquês tenda a aumentar e que o uso de uma linguagem mais simples no direito tenda a diminuir. Na verdade, o ChatGPT pode ser usado como uma ferramenta para a simplificação da linguagem jurídica e torná-la mais acessível a um público mais amplo. Quer dizer, eu posso, por exemplo, incluir um texto complexo do ponto de vista linguístico, com uma linguagem mais rebuscada, com uma linguagem menos acessível, uma linguagem menos simples, menos objetiva, e eu posso pedir que a própria ferramenta simplifique essa linguagem, e aí isso se conecta com o nosso objetivo de gerar acessibilidade da linguagem jurídica. A ferramenta, ela pode sim, num primeiro momento, dependendo da forma como a gente extrai essa informação, entregar um conteúdo de uma forma mais rebuscada, menos acessível, mas a gente consegue, como usuários, moldar essa extração de conteúdo de modo que a gente tenha resultados mais acessíveis, mais simples, mais objetivos, alinhados com o nosso propósito de uma linguagem jurídica mais inovadora, uma linguagem jurídica mais acessível, mais eficiente, Leandro. E aí, Tainá, baseado em tudo que a gente falou até agora, ao seu ver, quais são as principais deficiências que o ChatGPT traz, nesse momento que a gente grava o episódio, para o meio jurídico? Bom, Leandro, o ChatGPT é muito útil para o mundo jurídico, mas ele já apresenta, a gente já consegue identificar deficiências, e que são deficiências, a linguagem natural, né, como a gente falou lá no início sobre a definição do ChatGPT, a linguagem natural tem esse processo de aprendizagem contínua. Não à toa, o ChatGPT, num primeiro momento, foi uma ferramenta 100% liberada de forma gratuita, e até hoje a utilização é gratuita, apesar de a gente já ter um formato pago, não por qualquer razão. A ideia é que o volume de interações que acontecem com os usuários seja utilizado para o treinamento dessa ferramenta, e essa ferramenta fica mais inteligente, ainda mais inteligente, quanto mais usuários interagem com a ferramenta. Mas a gente tem, por exemplo, talvez dificuldades em entender uma linguagem jurídica do próprio ChatGPT em contextos que sejam muito complexos. Então, o ChatGPT pode produzir respostas que sejam inconsistentes, respostas que sejam imprecisas em casos específicos. E também, de novo, o ChatGPT não vai substituir, ele não vai substituir completamente o trabalho humano de um advogado. Então, é uma tecnologia que deve ser usada para automação de tarefas repetitivas, para aumentar a eficiência, mas o discernimento, a reflexão e o pensamento crítico humano e a experiência humana, né? A experiência entre humanos, a experiência do trabalho humano são essenciais para que a gente consiga informações melhores, complexas, completas, profundas dentro da solução que é criada no serviço jurídico. Por isso, de novo, o ChatGPT é uma ferramenta auxiliar da elaboração de soluções, da elaboração de serviços jurídicos cada vez melhores, cada vez mais eficientes, mas o trabalho humano
do profissional do direito se torna ainda mais essencial. Então, a gente está falando de profissionais que vão precisar estar cada vez mais e melhor capacitados, porque aquela informação mais simples, mais básica, isso o ChatGPT vai entregar. O que a gente vai precisar é essa segunda camada, é a camada da entrega, é a camada que encaixa a solução ao problema, à dor. E a única pessoa, né, o único profissional capaz de fazer esse encaixe perfeito é o profissional do direito. A ferramenta não vai ser capaz de fazer essa entrega final, essa entrega completa, Leandro. Olha só, e aí uma última pergunta, Tainá, pra gente ir fechando o nosso episódio. Qual que é a capacidade do ChatGPT tornar o direito ainda mais inclusivo? Muito bacana, Leandro. Eu acho que é nessa linha do que a gente conversou sobre a possibilidade do ChatGPT modular a comunicação. Olha só. Então, uma vez que é treinado dentro de uma linguagem mais simples, uma linguagem mais clara, ajudando a reduzir o uso de termos técnicos, de jargões, que podem ser intimidantes para pessoas, principalmente pessoas de fora do meio jurídico. O ChatGPT torna o direito mais inclusivo, né? O ChatGPT consegue fazer essa nova roupagem de linguagem com mais clareza, mais simplicidade, mais objetividade, mais acessibilidade. E o ChatGPT pode também ser usado para ajudar a responder perguntas de clientes, a fornecer informações sobre leis, regulamentos e fazer isso tudo, Leandro, de uma forma acessível, de uma forma compreensível. Enfim, o ChatGPT pode ser uma ferramenta muito relevante, Leandro, muito valiosa para tornar o direito mais inclusivo, mais acessível, mais objetivo, mais claro, mais simples e principalmente tornar o direito uma profissão, né, olhando do ponto de vista do profissional do direito, tornar o direito uma profissão ainda mais prazerosa, porque a gente diminui esse trabalho repetitivo, a gente diminui tudo que pode ser automatizado para que nós, como profissionais do direito, a gente possa focar naquilo que é da nossa habilidade de pensamento crítico, de criatividade, de produção de soluções inusitadas, de encaixar soluções a dores. E também a gente tornar toda a nossa comunicação, né, todas essas nossas soluções mais acessível a um público ainda mais amplo, a gente poder alcançar ainda mais pessoas tenham acesso ao conhecimento jurídico, mais acesso, no final do dia, ao direito, né, acesso a direitos, né, Leandro? Excelente, Tainá. O nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Já deixo o convite para você voltar mais vezes. Obrigada, Leandro. Um prazer muito grande. Eu espero realmente que a gente consiga fazer mudanças úteis e significativas, né, com propósito dentro do nosso mercado, dentro do mundo jurídico. Os profissionais do direito precisam ser cada vez mais valorizados. É uma profissão muito honrosa, uma profissão muito relevante e a gente precisa utilizar de todos os meios, de todas as ferramentas. No final do dia, tudo que a gente está fazendo, Leandro, é para oferecer cada vez mais valor à profissão do direito, né, ao dia a dia do profissional do direito. Com certeza eu olho com muito bons olhos todas essas inovações, porque a partir delas que a gente consegue tornar a nossa profissão ainda mais humana. Eu acredito que quanto mais inovação, mais tecnologia, mais humanizado se torna a profissão do direito, Leandro. Obrigado, Tainá. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.